Boa noite, meu nome é Luciano, serei o professor de ciência de vocês. Estou ansioso para conhecê-los presencialmente. Espero que nesse nosso convívio seja o mais benéfico possível para todos. A minha maneira de trabalhar sempre teremos uma introdução sobre o assunto. Depois dessa introdução, teremos um resumo, ou escrito, ou no nosso caso aqui apenas uma leitura, e uma análise dessa leitura, tudo bem? Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a composição da matéria numa visão geral, para que tenhamos a noção de o que significa uma célula, um tecido é formado do que, os órgãos, como que são formados os órgãos. A partir desse momento que tenhamos essa ideia, aí nós partiremos para o estudo individual de cada sistema do nosso organismo, sistema respiratório, sistema digestório e excretor. Então vamos iniciar essa aula. Trago na sequência uma apresentação no PowerPoint. Olá, então nossa primeira imagem é uma representação dos vários níveis de hierarquia da matéria. Sairemos desde o átomo, um ser microscópio, até o macroscópio, onde teremos a nossa biosfera. Temos os modelos de átomos, no entanto, o que são modelos? Modelos são ideias, são tentativas de representar a realidade, a natureza de uma maneira bem simples. Então, nós temos que modelos são ideias que tentam representar a realidade. E um dos primeiros modelos a respeito do átomo surge muitos anos antes de Cristo, cerca de 400 anos de Cristo, trazida pelos gregos Leucipo e Demócrito. Para eles, o átomo pegaria matéria e sairia dividindo essa matéria. Chegaria a um ponto que eu não teria mais capacidade de dividir essa matéria. E esse ponto chegaríamos no átomo. Átomo em grego significa indivisível. Então, para Leucipo e Demócrito, o átomo seria uma esfera muitíssimo pequena, invisível, indivisível e também impenetrável. Muito tempo se passa e no início do século XIX temos um químico inglês chamado John Dalton e ele traz um novo modelo para o átomo, uma outra maneira de representar o átomo, de tentar enxergar isso que é indivisível. Esse modelo é chamado de bola de boliche e também para John Dalton o nosso átomo continua indivisível. Agora, no final do século XIX, temos um físico também inglês chamado Joseph John Thomson. E agora, para Thomson, o que era indivisível, o átomo, ele não é mais indivisível, ele é divisível. Por que ele é divisível? Porque Thomson chegou à conclusão que o átomo ele é constituído de uma partícula positiva e sobre essa massa positiva temos matéria negativa, temos cargas negativas. Então, o meu átomo ele é composto de duas partes, uma positiva e uma negativa. Então, essa ideia de indivisível passa a não valer mais. Agora, acredita-se que o átomo ele é sim divisível. E o Thomson, por essa descoberta, ele ganha o prêmio Nobel. E também o Thomson é chamado de pai do elétron. Quem que é elétron? São as cargas negativas, tá bom? Prótons são as cargas positivas. Já no século XX, temos que um britânico chamado Ernest Rutherford, ele traz outro modelo, tá bom? A tecnologia vai avançando, os pensamentos vão se reformulando, então chegamos em hipóteses mais aceitáveis. Então, Ernest Rutherford, ele chega e traz esse modelo, também chamado de modelo planetário, que traz uma ideia do nosso sistema solar, onde o Sol está no centro e os outros planetas estão orbitando ao seu redor. Para Ernest Rutherford, o átomo ele tem uma parte vazia. Grande parte do átomo é um espaço sem nada. E esse espaço sem nada, denominado de eletrosfera, é o lugar onde essas cargas negativas, os elétrons, ficam a circular.
E o meu núcleo, o núcleo ele considera que o núcleo é uma parte muito pequena do átomo e nesse núcleo tem partículas positivas e negativas. Então, para Ernest Rutherford, o átomo também ele é divisível, ele é constituído de partículas negativas, os elétrons, que estão na eletrosfera, partículas positivas chamadas de prótons e nêutrons, partículas que não são nem positivas e nem negativas. Essas partículas estão todas bem aglomeradas no núcleo do nosso átomo. E, por fim, nós temos outro modelo, esse trazido também pelo físico dinamarquês Niels Bohr. E esse físico, ele acompanha as ideias de Rutherford no quesito do que os elétrons estão na eletrosfera do nosso átomo. No entanto, ele traz uma pequena mudança. Qual seria essa mudança? Para Niels Bohr, esses elétrons eles não estão aleatoriamente ao redor do nosso núcleo. Eles estão em regiões delimitadas. Essas regiões são chamadas de camadas. Então, cada elétron está em uma camada. E essa camada é representada por níveis de energia. Niels Bohr traz esse modelo baseado na mecânica quântica e é atualmente a mais aceita. Continuando com nossas atividades, vocês terão impresso atividade número 1. Essa atividade número 1 é o nosso resumo, a nossa introdução teórica a respeito do assunto que foi introduzido. Então, nós temos o texto. Aqui eu trago a fonte, da onde que eu tirei esse texto. Quem produziu esse texto foi a professora de Biologia, Lana Magalhães. Vocês irão ler esse texto com calma. Esse texto fala do quê? De modelos atômicos, os 4 modelos que eu havia comentado anteriormente. Então, nós temos esse texto que vocês receberão. E também na sequência, agora vem a nossa análise de texto, tá bom? Depois de você fazer essa leitura com calma, tudo bem? Aí nós vamos para as perguntas. Então, primeira pergunta, o que é modelo atômico? Então, você vai voltar lá no início, em algum trecho do texto vai estar falando o modelo atômico é isso, é aquilo. Na sequência, que é a pergunta número 2, quais foram os modelos atômicos citados no texto? Então, você vai ter que olhar o texto com calma. Em determinados momentos, ele está falando de modelo 1, modelo 2, modelo 3 e modelo 4. Você tem que me falar quais são o nome desses modelos, tá bom? Terceira pergunta, quem ficou conhecido como o pai do elétron? Eu comentei também na introdução e no texto a gente também tem essa identificação de qual cientista ficou conhecido pela descoberta do elétron e foi chamado de pai do elétron. E, por fim, o que Bohr afirma sobre o tamanho do átomo. Ele é grande, ele é pequeno? Então, conforme você for fazer uma leitura atenta, você vai conseguir responder essas 4 perguntas, tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro material de estudo. Então, para que serve as nossas aulas futuramente, que serão presenciais com o aluno reduzido? Nós vamos tirar dúvidas sobre esse assunto estudado, tá bom? O assunto estudado vai ser um único para aqueles que ficarão no ensino online em casa e aqueles que terão a oportunidade de ir para a escola também. Então, aqueles que terão a oportunidade de ir para a escola não terão uma aula extra, tá bom? Então, vamos supor, você pegou esse texto, leu, releu e não conseguiu responder, tudo bem? Então, você vai nessa aula lá um dia marcado, agendado pela coordenação e nós vamos responder isso daqui juntos, tá bom? Então, esse momento presencial vai ser utilizado para tirar dúvida sobre os assuntos que estamos trabalhando online, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o nosso estudo é esse. Espero que vocês façam com muita atenção e se por acaso tiver dúvida, estarei aguardando na escola para nós solucionarmos. Até lá e um grande abraço.